Quando caminhares pela longa estrada da vida, pense, você nunca estará só, porque o Pai está contigo. Então seja feliz. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Pois, enquanto Jesus estava no mundo, ele, o próprio Jesus, era a luz do mundo. O Senhor para todos, quem vos fala aqui é a pastora Antônia Melo, do canal Pastora Antônia Melo Oficial. Hoje eu vim tirar uma dúvida de muitas mulheres e também de alguns homens que não compreendem o que a Bíblia fala sobre a submissão da mulher para o seu esposo. Então, eu trouxe aqui meu esposo, o pastor Paulo Fernandes, Amém. que vai tirar algumas dúvidas para você dentro da palavra de Deus. Amém? Circunstâncias que não vai agradar, não vai agradar a Deus. No caso, alguns maridos não entendem o que significa submissão. Se a gente for, pastor, para o livro de Gênesis, fala exatamente que Deus criou o homem, o senhor procurando aí na palavra, o senhor vai encontrar. Né? Com certeza, você vai ver lá no que livro. Gênesis fala sobre o homem e a mulher. Então, meu esposo está agora procurando na Bíblia para tirar essa dúvida. Que as pessoas não entendem, né, o que Deus tenta falar através da passagem da Bíblia. E muitas pessoas entendem errado. Acham que a esposa tem que obedecer só. A obediência deve ter entre as duas partes. Devemos se entender. Não devemos achar que um é maior do que o outro. Até porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não diz, ei, você está melhor, você... Não. Ele não vai fazer acepção de nós dois, né? Ele não vai fazer acepção. Com certeza, pastora, porque é o seguinte, se ele for com essa equivocação, ele vai ver que vai colocar o seu casamento, o seu lar em risco, o seu matrimônio de casamento vai estar em risco, né? Uma coisa também que é dada por Deus, um casamento no lar é dado por Deus. Ele vai colocar em risco porque ele vai querer suas próprias opiniões. E quando coloca ali aquele texto lá em Efésios que fala, ele pede muito amor à esposa, assim como Cristo amou a igreja. A gente devemos amar as nossas esposas, né? E quando ele passa a colocar esses termos em primeiro lugar, que a mulher tem que ser, né? Não, a gente não pode ver que ali a mulher deve se humilhar, deve estar ouvindo diretamente ao seu esposo. Mas sim, os dois entrando em acordo e conversando para que o amor passe a fluir, para que Cristo possa amar e abençoar em sua casa. No caso, seus matrimônio, filhos, casamento, o esposo, né? E sua esposa, né? No caso. Porque se a gente for ver lá no livro de Gênesis, assim como você falou, né? No livro de Gênesis, o capítulo 2, e o verso 24, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer, por isso deixe o homem pai e mãe e se una a sua esposa e torne os dois uma só carne. A Bíblia, quando diz que nós dois tornamos uma só carne, a gente deve ser um só, né? Ali cabe o respeito, cabe a consideração, cabe principalmente o amor, para trazer a paz, né? A gente devemos olhar os contextos bíblicos, né? Porque se você parar um pouco para pensar, a Bíblia diz que a gente somos o cabeça da casa e Cristo é o cabeça da igreja. Será que Cristo que não queria que nós colocássemos opinião na igreja? Não, jamais. Ele quer que a gente ajude, ele quer que a gente ame as nossas esposas, assim como ele amou a igreja. Exatamente. Né? O esposo, ele é o cabeça da sua casa, mas a mulher, ela é o coração do seu lar. Então, quando a gente chega a esse contexto, que o esposo, né, é o cabeça, a mulher é o coração. Então, une a cabeça, une o coração, une o amor, o pensamento, a inteligência dos dois e vê que tem que ser a união, ter a união e o amor. Não podemos eu chegar para o meu esposo chegar para mim e dizer, ei, assim acabou, eu sou o esposo. Tá, a Bíblia diz assim que você tem que me obedecer. Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é união, é amor, é a trindade, o amor entre o marido e sua esposa é o amor, então tem que ter união. Se diz que somos uma só carne, então o esposo vai maltratar a sua própria carne? Não pode.
não pode jamais maltratar a sua própria carne, porque tem que ter a compreensão e o amor. E algumas pessoas usam os versículos da Bíblia para dizer, não, a mulher tem que me obedecer e acabou. Tem que ser assim, não é isso, pastor? Com certeza, pastor, assim como você falou. Será que Cristo quer maltratar a igreja? Se ele próprio diz que nós, esposos, amem as nossas mulheres assim como Cristo amou a igreja, será que ele queria maltratar a igreja? É por isso que a gente temos que prestar atenção e olhar os contextos bíblicos a qual traz essa referência. E a posição que a mulher deve tomar, assim como Deus nos capacitou, nos escolheu, Deus também escolhe mulher para estar em liderança, né? Assim como escolheu aquela mulher, Débora, para estar liderando. Assim como ele escolheu, não é motivo dela dar uma opinião no nosso lar, né? Eu creio que todos nós concordamos com nossas esposas, eu creio que tem tudo para fluir, porque quando nós concordamos, há o amor. Quando muitas vezes você tem um filho, que você conversa com ele, que ele concorda com você, o seu amor aumenta mais por ele, né? Aí mesmo assim é nós com nossa esposa. Se a gente concordamos, mulher, vamos conversar, vamos ver assim, que eu creio que ali é onde está o amor. Não é sentido de a gente ser aquela pessoa equivocada, dizer que é isso e ser. Porque não é assim. Jesus, como diz a Bíblia, ele amou a igreja e nós devemos amar a nossa esposa. Será que nós poderemos maltratar a nossa esposa? Porque como disse, nós somos uma só carne. Se eu estou maltratando a minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo, né? Até porque o matrimônio simboliza a união, né, de Cristo com a igreja. Então a gente devemos entender isso. Tem que ser uma união, um amor, uma compreensão. Não dizer, ei, eu sou maior e acabou. O maior é Deus. Deus sempre vai ser o maior, eternamente. Então, quando fala em submissão, é entender um ao outro. Não é dizer que o marido tem direito a fazer isso e acabou. A mulher não tem decisão. A decisão é dos dois, igual. Porque se é uma só carne, então eles dois têm que tomar as decisões juntos. Eu não posso ultrapassar meu esposo e ele nem pode me ultrapassar. Nós temos que trabalhar com amor, com liderança, juntos, respeitando um ao outro, né? Porque mesmo que alguns casais tenham divergência, tenham algum desentendimento, mas tem que parar para entender e sentar e conversar para entender que o amor tem que fluir ali. Porque se tem um amor, como Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e é o nosso próximo como a nós mesmos. É assim que Deus nos ensina. Deus não nos ensina que tem que ser o maior. Ele é o maior e o menor, não. Tem que ser igual. Não é isso, pastor? Então, deu para vocês tirar algumas dúvidas de vocês, né? Sobre o que Deus quer falar. E vamos também agora saber se o pastor tem alguns versículos ainda ou passagens que fala sobre isso. Com certeza. Se a gente for olhar os contextos bíblicos, ele vai trazer um sentido que sempre, no momento conjugal, vai caber o amor. Efésios lá 5, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do 25, se você for ler, você vai ver que todos ali pedem o amor. O amor é importante no lar, né? E eu creio que quando você passa a concordar com a sua esposa, ali passa a ter o amor, passa a fluir o amor, aquilo que Cristo quer, da mesma forma tratar com a igreja, né? Porque como pode a gente, sendo o homem, colocando oposições, ou seja, equivocando nós mesmos em nossas casas, sem ter a opinião da mulher, se nós parar um pouco para pensar, a gente também não consegue, primeiramente, devemos entender que é diante de Deus, diante da graça de Deus, né? E para encerrar, pastor, eu queria deixar o versículo que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5, e o verso 33, né? Para a meditação dos casais, no nome de Jesus. Então, vocês pegue sua Bíblia, medite em Efésios 5 e 33. Então é isso aí. Deus quer a união, o amor, e Deus não faz acepção de pessoas. Então peço a você que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e seja abençoado. Todo dia estamos aqui com vídeos novos em nome de Jesus. Então o céu ainda é azul e a esperança não morreu. Amém?